do que Caliane falou, do que Sandriele falou, do quanto Lagoa de Velhos evoluiu, do quanto as pessoas se sentem felizes, acolhidas de estarem aqui. Então, assim, me vem aquele sentimento de gratidão a Deus, primeiramente, pela oportunidade, porque se não fosse Ele nas nossas vidas, nada disso teria acontecido. Depois, o sentimento de agradecimento à população de Lagoa de Velhos, porque se não tivessem dado esse voto de confiança, jamais eu teria conseguido fazer esse trabalho. Nem no primeiro mandato, nem muito menos no segundo. Eu lembro que na campanha de 2020, eu andava às casas e se havia muito questionamento da população. Ah, mas prefeito reeleito trabalha pelo município? Né? E eu sempre respondia assim, prefeito reeleito, ele deve trabalhar duplamente pelo município, porque ele já foi tido a confiança em um mandato. E se as pessoas estão reconduzindo ele, significa dizer que estão aprovando o trabalho e que querem que ele continue. Então, assim, o fato das pessoas terem me dado essa segunda oportunidade de ser gestora de Lagoa de Velhos fez com que muitas das obras, muitos dos sonhos que a gente tinha plantado no primeiro mandato, a gente conseguisse colher no segundo. E aí, da mesma forma, com a sucessão, e hoje nosso prefeito Nildo, que continua dando seguimento a todas as obras, a todas as ações, a todos os recursos que foram deixados na gestão passada para essa. Porque, como eu costumo dizer, não é gestões, e sim população, são benefícios. Então, quando se tem gestores que têm esse pensamento de crescimento, que quer que a cidade evolua, ele faz as ações independente de quem esteja no poder. Qual foi a maior decisão mais difícil teve que tomar durante o cargo como prefeita? A decisão mais difícil, olha, foram muitas decisões difíceis, mas assim, acredito que as mais difíceis foi realmente no período de pandemia. Foi a questão do escolher, né? Do tomar decisões que impactavam diretamente a vida das pessoas. Você imagine, por exemplo, para um comerciante, boa parte dos comércios aqui de Lagoa de Velhos são familiares. São comércios onde trabalham pais, filhos, irmãos, alguns familiares. E imagine você ter que optar por fechar comércios, você deixar aquela família sem ter renda, né? Foi uma das decisões mais difíceis, o período de pandemia, o contexto geral, ter que tomar algumas decisões mais incisivas que realmente mudaria a vida das pessoas. Né? E principalmente num período assim, que prefeituras pequenas como a nossa, cidades pequenas como a nossa, não tinham suporte. Né? A gente não tinha quem se socorrer. Então, foi um dos períodos realmente mais difíceis da gestão, tanto o período pandêmico como o início da gestão, onde a gente, infelizmente, pegou a cidade em uma situação financeira difícil, com muitas contas, sem estrutura, sem carros, e aí precisou realmente dar um pontapé inicial e começar a construir as mudanças. Né? Então, os períodos mais difíceis da gestão, eu considero que foi o início da gestão e o período de pandemia. E assim, como a senhora estava falando na questão dessas pessoas que trabalham, né, em comércios que ficava com medo, né, de fechar, tanto a população ia sofrer, né, porque não tinha como comprar nada, e como quem trabalha lá não ia receber, né, Exatamente. nada. Pronto, meu pai, ele é açougueiro, e eu sempre dizia, amanhã, eu via as pessoas morrendo, eu via as pessoas adoecendo, e eu chorava muito. Porque eu colocava várias coisas na cabeça. Mas minha mãe sempre dizia, a gente sempre tem que pensar positivo. Que ela tentava nos fortalecer. E era muito difícil a gente ver meu pai saindo todo dia para trabalhar. E o mundo do jeito que estava. E aí ficava sempre aquela escolha, né? A gente entendia que algumas ações tinham que parar, mas a vida do ser humano não parava. Como eu falei, né? Algumas profissões foram essenciais, a saúde e a limpeza urbana. Enquanto muitos de nós estávamos em casa, os meninos da limpeza urbana estavam pegando o lixo, desde aquelas pessoas que estavam doentes até as que estavam sadias. Então, assim, foram muitas pessoas que de forma direta colocaram sua vida em jogo. Né? Ao assumir a prefeitura, qual foi a surpresa positiva e a surpresa negativa que a senhora teve?
A surpresa positiva foi o acolhimento da população. Desde o primeiro momento que eu assumi a prefeitura, na leitura anual de 2016, que a gente fez um balanço de todas as dificuldades encontradas na prefeitura, eu fiz um pedido à população de Lagoa de Velhos, que tivesse paciência, né? Que entendesse que aquele era um momento de transformação, de início, que a gente iria precisar adequar e estruturar a nossa cidade para as mudanças que estariam acontecendo. Então, o que teve de mais positivo na gestão foi esse acolhimento da população. Quando eles entenderam e acolheram que apenas toda a população, não apenas os servidores, mas a população de forma geral, quando entendeu que dando as mãos é que era possível que as ações acontecessem, foi o que me deu forças para continuar. E o de mais difícil foi ver a situação que realmente a prefeitura estava. Por exemplo, a gente recebeu a prefeitura apenas com uma ambulância em uma situação muito difícil, sem carros para transportar os pacientes, sem medicações, sem médicos 24 horas, estou falando só na saúde, sem mencionar as outras áreas. Então, assim, foi tudo muito novo. A situação ao qual encontramos a prefeitura, foi preciso realmente uma força-tarefa e um desejo de mudança e a paciência e a compreensão da população para que a gente pudesse fazer um bom trabalho por Lagoa de Velhos. Antes de encerrar o nosso podcast, a senhora queria falar mais alguma coisa, deixar alguma frase? Eu só queria agradecer, de início, agradecer e parabenizar ao professor Rafael, que vocês me contaram aqui com muito carinho, foi ele que esteve propondo esse espaço, né? Agradeço o convite de vocês por terem me escolhido para partilhar um pouquinho da minha vida. Agradeço também por estarmos dividindo esse momento aqui. Fico muito feliz de poder realmente, como eu disse, estar partilhando um pouquinho da vida. E agradecer de forma especial a Deus, como eu fiz questão de dizer, sem Ele não estaríamos aqui. Sem Ele nada disso tinha acontecido. Sem Ele nenhuma dessas mudanças tinha acontecido em Lagoa de Velhos. Devo a Ele e agradeço diariamente a oportunidade de ter mostrado um pouquinho do meu trabalho à população de Lagoa de Velhos. E tenho certeza que foi uma sementinha plantada de grandes transformações, de grandes melhorias que nosso município ainda tem para ter. Eu acredito que Lagoa de Velhos ainda irá se destacar cada dia mais. E o que nos deixa alegre e feliz é de saber que tem jovens, assim como vocês, que têm esse pensamento de mudança, que podem dar contribuição, quem sabe, daqui desse estúdio, não sai o novo prefeito ou a nova prefeita de Lagoa de Velhos, porque eu acredito muito que os jovens hoje estão tendo a oportunidade de ver um mundo diferente, né? De ver exemplos que deram certo e exemplos que não deram certo. Não falo só no nosso município, no nosso estado, no nosso país. E eu sei que vocês têm muito a ofertar. E vou voltar com aquela pergunta que vocês disseram, assim, qual o conselho que eu dou? Vocês são o nosso futuro. Então, o que vocês estão plantando hoje, com certeza, todos nós lagoenses colheremos no futuro. Então, torço muito para que não apenas vocês, mas que tantos jovens, tantas crianças, que a gente vê o amor que tem, o orgulho que tem de ser lagoense, se transforme em trabalho por uma cidade próspera. E é isso. A gente queria agradecer a senhora, né, por ter aceitado o nosso convite. Ter tirado um tempinho, né, que a gente sabe que a vida assim não é, né? Mas é isso, a gente só tem a agradecer. E esse foi o nosso podcast. Obrigada.